Então, hoje a gente vai tratar de um tema que eu particularmente adoro, que é o fluxo de caixa na prática, que é uma ferramenta extremamente necessária para a gestão financeira. E eu já deixo um aviso. Essa aula ela não é teórica, a gente vai falar da vida real mesmo, a gente vai mexer no sistema, vamos entender como vocês, no dia a dia, podem transformar aí a forma de gerenciar o caixa da sua empresa. Então, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Simone Drummond, CEO da Juven, trabalho em gestão financeira há mais de 20 anos, sempre ao lado de empresários, empresárias. Trabalhei muito na operação, na parte financeira, o que me fez aprender demais em toda essa minha trajetória. Mas o meu foco principal nos últimos anos, nos últimos 10 anos, talvez, foi tornar o uso do RP mais inteligente, mais estratégico para ajudar os empresários e as empresárias para conseguir extrair o máximo da ferramenta, né? Ao longo dessa minha trajetória e visitando vários clientes, eu me deparei com clientes que não utilizam nem 50% do potencial que o RP tem para oferecer. Então, assim, principalmente acho que dos últimos 5 anos para cá, eu tenho escutado muito, tido muito feedback de alguns parceiros nossos, clientes nossos, né, que não são só clientes, são parceiros, e de funções, de ferramentas que podem vir a ajudar aí o dia a dia e o crescimento das suas empresas. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver como lançar corretamente um contas a pagar, um contas a receber, como a gente vai ter uma maior visibilidade para os próximos dias, para os próximos meses, entender aí o saldo inicial e a importância da gente conciliar o nosso saldo disponível em conta com o nosso sistema, como identificar os gargalos, inadimplência, concentração de despesas, e no final a gente vai falar de uma dica bônus aí, de que é como usar os relatórios de fluxo de caixa dentro do Power BI, que é uma ferramenta já disponível para os nossos clientes e que eu tenho certeza que só vem aí para ajudar o dia a dia de vocês, tá ok? Mas, afinal, o que é fluxo de caixa? E antes de responder essa pergunta, eu quero falar de 2 controles que são extremamente importantes na gestão financeira, que é o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. A diferença entre esses 2 é muito simples. Um é a parte contábil e o outro é dinheiro em caixa, o que faz realmente o dia a dia nosso funcionar. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que controlar as entradas e as saídas de dinheiro. Então, ele mostra a realidade do seu negócio. É você olhar para o seu negócio e verificar quanto que você tem hoje em caixa, quanto que você vai ter no mês que vem, na semana que vem, se vai faltar, se vai sobrar, para você honrar aí com seus compromissos. Mas por que esse tipo de controle, esse tipo de ferramenta, né, que é o fluxo de caixa, é tão importante? E eu vou responder de forma muito simples, porque muitas empresas quebram mesmo com o lucro. Lucro, gente, não é dinheiro disponível. Então, se a gente fizer aqui uma analogia e tentar entender um exemplo, né? Qual a diferença efetiva de lucro e caixa? Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode vender 50 mil hoje e receber esses 50 mil daqui a 60 dias. Mas amanhã você tem um contas a pagar de 40 mil reais. O que isso significa? No papel, você tem lucro, você obteve lucro, mas você tem um problema de caixa na prática. Então, assim, basicamente é isso. Então, eu digo que uma empresa tem que gerar caixa o quanto que ela almeja os seus lucros, tá? Então, vamos já começar, e antes da gente começar a analisar os relatórios, pensar em olhar em fluxo de caixa, em gerir aí o nosso fluxo, a gente tem que preparar o terreno. E o que significa preparar o terreno? Arrumar a nossa base, e eu separei 3 pilares que sustentam toda essa análise de fluxo de caixa. A primeira delas é a categorização inteligente. Esse é o primeiro pilar. É onde você começa a organizar as suas despesas, né? As suas despesas e as suas receitas. O que é despesa fixa, o que é variável,
quais são as receitas principais, tudo que impacta aí o seu fluxo de caixa, o seu dia a dia. O segundo pilar é a previsibilidade com precisão. De nada adianta a gente ter um cadastro inteligente, um cadastro efetivo, e você não previsionar isso no seu financeiro. Então, é lançar seu contas a pagar, seu contas a receber. E o terceiro e último é atualizar esse seu financeiro de forma diária, tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a atualização diária do financeiro. Então, vamos falar sobre a primeira delas, que é a categorização financeira. Se você não sabe de onde vem, para onde vai o seu dinheiro, como é que faz? Então, o nosso sistema ele trabalha de duas formas. A operação sintética, que vai te dar uma visão macro das suas despesas, e a operação analítica. E para mostrar o quanto que é importante, eu trouxe para cá um quadro de um fluxo de contas a pagar de uma empresa dentro de um período. E vocês podem visualizar aqui que ele tem um custo alto de despesas com o pessoal. Né? Então, eu tenho aqui R$425 mil. Numa necessidade de tomada de decisão, como que eu enxergo o que engloba, o que está por trás dessa operação sintética? Eu preciso o quê? Analisar de forma analítica. Então, nada mais é do que eu expandir essa operação sintética. Então, como que eu sei exatamente aonde eu estou gastando mais, onde eu posso reduzir? Esse gasto está alinhado à minha estratégia? Será que existe algo que eu tenha que cortar? Então, é muito necessário, eu já vi muitas empresas, e eu dou uma dica aqui. Gente, não vamos trabalhar com operação genérica, né? Eu já vi previsão, dois erros que eu vejo muito frequentes. Um é, quando você previsiona, você usar uma operação chamada previsão. E aí você olha o seu fluxo de caixa futuro, você analisa e você enxerga que no mês que vem você tem 100 mil para pagar de provisão. Mas o que significa esses 100 mil? Então, a gente tem realmente que utilizar as operações efetivas e também evitar despesas gerais, né? Despesas administrativas. Então, façam um bom uso dessas operações para a gente ter uma visibilidade melhor. O segundo pilar, que é da previsibilidade, entenda bem, o fluxo de caixa, ele não é um retrato do passado, ele é um mapa para o futuro. Só que como que a gente vai provisionar esse valor no nosso sistema e manter isso atualizado se a gente não sabe exatamente os valores exatos, né, que a gente tem que pagar? Então, para que essa provisão esteja a cada vez, assim, 90% certa, a gente olha para o passado. Então, a gente precisa entender, e aí eu trouxe aqui um exemplo de uma despesa de aluguel e condomínio, e a gente analisa os 3 últimos meses, os 6 últimos meses, tira uma média desses 3 últimos meses, ou 6, enfim. Aqui eu tirei uma média dos 4 últimos meses, e a gente faz esse lançamento de previsibilidade no sistema. Qual a minha orientação? O que eu acho como uma melhor prática, mas vai de cada um ver o que faz mais sentido para você ou não. É a gente iniciar o ano com uma provisão já do ano inteiro, lançar no sistema 12 meses. Por quê? Para a gente fechar o nosso planejamento orçamentário, verificar como que vai ser esse ano, as decisões que a gente tem que tomar. Ah, Simone, mas a gente já está no mês de maio. Mas você já pode começar a fazer isso a partir de amanhã. Não tem problema nenhum, eu vou te ensinar como, ok? E por último, que é o terceiro pilar e o mais importante, talvez, é manter atualizado. Não adianta você provisionar, você está com tudo bonitinho, mas você tem o seu dia a dia, o seu contas a pagar diário, o seu contas a receber diariamente, suas baixas. Então, você precisa manter isso atualizado. E só existe uma forma, conciliando seus pagamentos e recebimentos diariamente. Então, quando a gente integra os extratos com disciplina diariamente, o nosso RP ele vai ser um espelho fiel do que está no nosso saldo, né, no nosso caixa real. Então, ele precisa retratar isso. Então, agora, eu queria fazer o seguinte, vamos agora para a tela do sistema e ver na prática, de forma muito rápida, esses 3 pilares, ok? Não esqueçam, anotem aí as perguntas para a gente tirar todas as dúvidas no final. Bom, aqui eu estou com a tela no sistema já, e
Primeiro pilar, cadastro, operações sintéticas e operações analíticas. Aqui na parte superior esquerda, a gente tem cadastro, plano de contas financeiros, a gente tem operações sintéticas e analíticas. Então, primeiro de tudo, eu preciso cadastrar as minhas operações sintéticas. Então, aqui eu já tenho, estou com uma base de demonstração, então eu já tenho aqui as minhas principais operações sintéticas. Despesas comerciais, despesa com pessoal e assim vai. Então, assim, ela é muito simples, é um código e a descrição. Agora, quando a gente vai para operações analíticas, veja que é obrigatório ela estar por debaixo de uma operação sintética. Você não consegue cadastrar uma operação analítica se não tiver uma operação sintética bem definida. Então, nesse exemplo aqui, frete está debaixo da operação sintética despesas com logística. Então, da mesma forma que salário, ela está debaixo de operações sintéticas de despesas com pessoal, aluguel, despesas administrativas e assim sucessivamente. Não vou entrar em outros campos para a gente não desviar o foco de hoje, que é o fluxo de caixa, ok? Bom, agora, Simone, como que a gente faz essa provisão no financeiro de forma eficiente e prática? Existem duas formas para lançar isso em nosso sistema, ou por pedido de compra e pedido de venda. Então, as movimentações que você faz, ou pedido de venda ou movimentação, né? Tanto faz. Isso gera o seu contas a receber, então isso já é provisionado, ou por entrada de XML, ou por pedido de compra. Agora, despesas que são de recorrentes, né, que são aquelas despesas administrativas, a gente pode utilizar o Gera Parcelas. O Gera Parcelas, você lembra que eu falei que eu ia, mesmo que você não estivesse no início do ano para previsionar o ano inteiro, você pode cadastrar uma condição de pagamento até o final do ano, isso se fizer sentido para você, ok? E aí você pode já lançar. Eu vou, inclusive, já vou lançar aqui, vou botar aqui, ó, imobiliária. Vamos lançar aquela provisão ali de aluguel. A data início, isso é muito importante, colocar a data do vencimento daquele boleto. Então, eu vou botar aqui, eu pago todo dia 10 de maio, né, um exemplo. A condição de pagamento, aqui eu vou lançar 12 parcelas. Não precisa ser o valor exato, porque o ideal é que a gente tenha um valor mais próximo da realidade e que aqui eu vou colocar competência a mesma do vencimento, centro de custo que fizer sentido na sua operação, aluguel, o banco, né, que geralmente eu pago, eu posso usar um banco genérico ou usar o banco efetivo que eu pago essa conta, e ok. Pronto, eu já integrei e eu já tenho essa previsão no meu financeiro. Então, quando a gente fala de atualização de previsibilidade, a gente tem que considerar o valor baseado no seu passado, mas, gente, uma outra função importante para manter isso atualizado é a alteração agrupada de valores. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui que surgiu teve um reajuste, né, do contrato de aluguel. Então, você consegue, de forma agrupada, alterar esse valor no financeiro. Você não precisa, um a um, alterar isso de forma individual, ok? Bom, então vamos voltar aqui para a gente agora, de fato... O Paulo fez uma pergunta, você quer responder agora? Qual a pergunta? Aqui na empresa trabalho com a recorrência. Como você sugere tratar o fluxo de caixa projetado versus realizado? A gente vai falar sobre isso quando a gente entrar na parte do Power BI, pode ser? Tá? E a recorrência é do contas a receber, né? Tá. Vamos voltar sobre essa pergunta, tá, Paulo? Então, agora sim, a gente vai falar de análise. A partir do momento que a gente analisou esses 3 pilares, lembre-se, cadastro efetivo, né, correto. Segundo, previsão e terceiro, atualização. O fluxo de caixa, a partir de agora, ele deixa de ser um achismo e vira uma ferramenta de decisão. A melhor técnica que eu, Simone, acho de controle de fluxo de caixa é só uma que se chama disciplina. É algo que a gente tem que fazer todos os dias. E eu acho isso tão importante que eu trouxe para cá. Não precisa se preocupar em anotar
porque a gente vai compartilhar essa apresentação para vocês por PDF no finalzinho, ok? Então, não se preocupa que para vocês realmente usarem isso na prática. Então, quando a gente falar a gente vai entrar e falar dos relatórios essenciais para análise de fluxo de caixa que o sistema nos dá hoje. Mas, ok, Simone, mas lembra que eu falei de disciplina, de rotina, da análise diária? Eu estou sugerindo rotinas diárias, rotinas semanais e rotinas mensais para você fazer com o seu time. Então, assim, toda empresa que deseja ter um controle financeiro sólido, ela precisa de uma rotina simples, só que bem feita. Então, aqui, eu coloquei 4 ações que vocês podem fazer com o seu time, a descrição dessas ações, o responsável, porque a rotina diária ela pode ser da sua parte operacional, do seu assistente financeiro, e não necessariamente do CEO, do CFO. E aqui, no quarto, a gente fala de ferramentas e relatórios, que são justamente as ferramentas e relatórios que eu vou sugerir para vocês. Então, pegue 1 ou 2. Então, aqui na rotina semanal, tem aqui a reunião rápida de 15 minutos sobre o fluxo numa segunda-feira, e a gente vai falar sobre o simulador de pagamento e recebimento. Então, é interessante. Simone, 4 não faz sentido para mim, não tem problema nenhum. Pega 1 aqui e já coloca na prática, tá? Então, isso é uma sugestão, vejam que façam sentido para vocês. Eu escutei uma frase que fluxo de caixa diz assim: crie um plano, siga o plano e não se distraia. Então, é justamente isso. Então, vou além de todas essas rotinas e dos relatórios dentro do sistema, a gente também vai falar sobre os relatórios aqui do Power BI. E eu não vou até voltar já para o sistema para a gente falar sobre os relatórios que eu vou sugerir. E depois a gente vai falar sobre o Power BI. Então, vou voltar aqui para o sistema. Bom, falei sobre atualização. Então, a gente vai falar aqui sobre atualização e os relatórios de fluxo de caixa. O primeiro, para a gente manter o nosso financeiro 100% atualizado, existe uma ferramenta que é a conciliação bancária integrada, que fica aqui em controle bancário, conciliação bancária integrada. Quando a gente fala de conciliação bancária integrada, quando você tem lá os seus contas a pagar e seus contas a receber, movimentando lá suas contas, fazendo os pagamentos, fazendo os baixos, então isso já vai ali para a sua despesa e receita do banco que você recebeu aquele valor ou que você pagou. No dia seguinte, lembra que eu falei sobre a conciliação ser feita diariamente? Você entra no seu extrato bancário e você baixa um arquivo chamado OFX. E vou aqui dar um exemplo do Banco Itaú, tá? Eu vou conciliar o Banco Itaú. Então, vou colocar aqui uma data do dia 5 de maio, 6 de maio. Nesse quadrante superior, acima, ele já apresenta tudo que foi pago pelo seu financeiro ontem e tudo que foi recebido pelo seu financeiro ontem. Então, aparece nessa parte aqui superior. Agora, a gente vai ler aquele arquivo que a gente baixou no nosso extrato, no nosso banco. E a partir do momento que eu faço essa leitura, veja que aqui embaixo, ele já aparece, ele é uma cópia fiel do meu extrato. Fiel, exatamente, tanto na parte da descrição, tem aqui o ID de transação. E o que o sistema pode fazer aqui para facilitar essa rotina? Está vendo esse botão na parte superior chamada sugestão de conciliação? Nesse momento, o que o sistema faz? Ele sugere uma conciliação de forma automática. O que ele considera? Valor e vencimento. Então, se você perceber aqui, o total selecionado na parte de cima deu 17.140. O total selecionado na parte de baixo, 17.140. Então, a partir desse momento, eu posso vir aqui e conciliar. Confirma a conciliação dos documentos selecionados? Sim. Então, está vendo que ele até diminuiu aqui, porque esses documentos aqui não estão conciliados, ok? Agora, Simone, tarifa eu não consigo conciliar, eu não consigo previsionar, né?
Então, o sistema, nessa própria tela aqui, você pode... Aqui tem uma tarifa de IOF. Não sei se está claro para vocês conseguirem. Mas eu posso selecionar ela aqui uma vez e vir aqui em lançar. O que já abre a telinha de despesa para que eu consiga colocar aqui, né, o fornecedor. Como é uma base demo, não tem ali, mas teria o Banco Itaú. Vamos colocar aqui tarifas bancárias. O centro de custo que fizer sentido para mim, na minha operação, e gravar. Pronto. Ele também já conciliou e ficou azulzinho aqui no final, tá vendo? Ficou azulzinho aqui no final. Dessa forma, quando aqui nesse próprio dashboard, aqui a gente consegue verificar o saldo bancário. O que significa? Esse saldo bancário de 82 mil aqui e R$ 7,88, ele tem que ser exatamente o saldo bancário que está na minha conta. Então, bom, pronto, eu já tenho aqui o saldo para eu analisar meu fluxo de caixa futuro, ok? O segundo relatório, a partir de agora, na verdade, o primeiro, né? Isso aqui foi como a gente faz a conciliação. É em controle bancário, relatórios gerenciais, fluxo de caixa previsão. Esse relatório é um relatório novo, muitos clientes talvez não conheçam ele. Você pode tirar ele ou mensal ou semanal. Então, quando você tira o semanal, ele pega exatamente 7 dias da data que você está tirando. Vou colocar aqui o mensal, você pode tirar por empresa, por centro de custo, uma operação específica. Muito importante, existe um campo aqui de índice de inadimplência, que você também pode considerar um percentual de inadimplência para ser deduzido ali do seu contas a receber, para que o seu resultado final, o seu saldo de caixa previsto seja o mais correto possível. Mas eu não vou colocar nenhum percentual, tá? E vou em prosseguir. Nesse momento, o que ele já me trouxe aqui? Eu coloquei o mês de maio, lembra? Aqui ele já me traz... Se tudo que eu tenho para receber no mês de maio, de fato eu receber, eu vou estar com R$ 16.701. Se tudo que eu tiver para pagar, eu de fato pagar, eu tenho aqui 86. Quer dizer, eu já tenho um saldo de caixa previsto no final do mês de R$ 69.551. Então, veja que eu já consigo identificar que eu tenho um problema de caixa, um furo de caixa, e quais são as ações que eu tenho que tomar a partir desse cenário, ok? Um outro relatório bem interessante... e veja bem, ali tinha 16.710 de contas a receber. Ali ele não está considerando nenhum percentual de inadimplência. Então, um outro relatório bem interessante é para você verificar a concentração do seu contas a pagar em alguns determinados dias. Existem muitas empresas que trabalham com data de vencimento fixa, né, para os seus recebimentos. Mas antes de você trabalhar, você precisa ter aqui na parte de relatórios gerenciais, financeiro, fluxo de caixa. Vou colocar aqui sumarizado e também colocar o mês de maio, 30 de maio. E vou prosseguir. Esse aqui, ele é sumarizado, mas a gente vai ver depois a tela que ele tem várias opções para a gente extrair esse relatório. O que ele me traz de informação? Ele me traz a concentração em alguns determinados dias. Então, veja que aqui no dia 12 de maio eu tenho 21 mil para pagar. Dia 10 de maio eu tenho 25 mil para pagar. E o meu contas a receber, ele está mais para o final do mês. Então, eu consigo aqui saber a concentração do meu contas a pagar em alguns determinados períodos. Mas se vocês perceberem, eu consigo tirar ele sumarizado por operação, eu consigo considerar o saldo anterior, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber, o que está de inadimplente. Então, ele é bem completo, tá? Quero também mostrar uma função que também muitos clientes também não conhecem, falando um pouquinho do percentual de inadimplência. Se você tem o valor a receber de um cliente, você está considerando esse valor de recebimento no seu fluxo, mas você não sabe ali qual o índice de inadimplência, você pode vir aqui no cadastro do cliente,
selecionar o cliente que você tá projetando receber esse valor na semana que vem, no mês que vem. E aqui em posição sintética, ele já te dá o percentual de títulos que foram pagos em atraso. Então, se você tem um recebimento muito grande, né, um fluxo de recebimento desse cliente específico, você pode analisar esse percentual por aqui. Existe também um outro relatório bem legal, que ele fica aqui em funções específicas. Todos esses relatórios, a gente está nesse material que eu estou compartilhando com vocês, tá? Simone, fiquei com alguma dúvida de como tirar, até de conferir, pode contar com o nosso time de suporte. Esse relatório também é bem legal, que é para analisar o índice de inadimplência da minha carteira. Então, eu peguei aqui, 1º de abril a 30 de abril, principalmente para quem trabalha com recorrência, tá? Eu recebi, de 12 documentos que eu tinha para receber no mês de abril, 2 eu recebi em atraso. Então, eu tive um índice de 16,66%. Então, esse índice de inadimplência, eu também posso considerar, posso tirar por um período de 3 meses, para saber aí, para de fato eu não ter nenhum tipo de dúvida no que eu estou projetando, tá? Deixa eu ver se tem mais algum relatório interessante para mostrar para vocês. Podem fazer perguntas, porque depois a gente vai voltar aqui no sistema. Mas agora vou voltar aqui para a apresentação. E falar sobre o Power BI, e eu vou provocar vocês aqui com algumas perguntas que todo gestor financeiro deveria conseguir responder em segundos, mas pode ser que vocês tenham uma dúvida ou outra, consigam responder uma ou outra, mas vamos lá. Nos próximos dias, o caixa vai estar positivo ou vai estar negativo? Em qual data eu terei o maior risco de saldo negativo? Ou qual será o meu saldo de caixa daqui a 30, 60, 90 dias? Então, gente, isso são perguntas extremamente importantes no dia a dia nosso, né? Porque a gente está falando de caixa, está falando de dinheiro. Então, todas essas perguntas, essas perguntas a gente consegue responder já com os relatórios do nosso sistema, bem estruturado. Mas há uns 2 ou 3 meses atrás, a gente integrou o nosso RP com o Power BI, a gente fez um evento sobre isso, e a gente consegue extrair N informações do nosso financeiro. Eu preparei um painel somente para esse evento, para esse monte de teclado. E veja o porquê que eu preparei esse painel só para esse evento. Porque ele é totalmente personalizado. Como eu quis focar muito no fluxo de caixa e nas perguntas que eu fiz no slide anterior, eu coloquei aqui, a gente tem um painel simples de fluxo de caixa. Eu posso selecionar o período, então eu quero saber, daqui a 30 dias, qual vai ser o meu saldo de caixa? Pronto, ele já me deu. Daqui a 30 dias, meu saldo de caixa está positivo, né? Tô tranquila. E daqui a 60 dias, como é que está o meu saldo de caixa? Aqui eu já comecei a ter um problema. Então, aqui embaixo, eu já consigo saber a minha provisão de tudo que eu tenho para receber e tudo que eu tenho para pagar. E eu consigo ver até as concentrações e o que eu tenho que tomar de medida para eu tentar eliminar aí esse saldo negativo. Então, quando eu clico aqui, vou dar o exemplo no dia 5/6, que eu não tenho nada para receber. Nesse painel aqui do lado, ele já me dá tudo que eu tenho para pagar. Será que eu posso negociar com algum fornecedor? Será que eu consigo pedir a prorrogação de algum boleto? Ou antecipar algum recebível para que esse meu financeiro não fique em defasagem? Da mesma forma que no dia 7 de julho, veja que eu tenho aqui para pagar 27 mil e tenho só 10 mil para receber. Da mesma forma, quais as medidas que eu consigo tomar para eliminar isso, gente? Eu vou botar aqui um período maior, tá? Vou botar aqui 90 dias. Ó, em 90 dias, então, você vê que o meu problema de caixa é só uma dificuldade de dias, de fluxo de dias, né? Do que eu tenho para receber e o que eu tenho para pagar. Então, uma organização ali nesse fluxo, eu já consigo, talvez, resolver o meu problema. Um outro painel que eu trouxe
esse aqui, que a gente vai falar sobre ele. Eu peguei exatamente esse quadrante, essa visualização, e vou falar sobre ele num próximo slide. Aqui a gente já tem tudo, a nossa previsão de contas a pagar, então eu consigo, em despesas administrativas, qual é o valor que eu tenho para pagar até o final do mês, por cada operação analítica, despesa com pessoal, despesas comerciais. Da mesma forma que eu posso selecionar o período. Então, aqui eu já identifico que eu tenho um a pagar maior do que um contas a receber, né? Isso a gente analisando até o final do ano. Então, eu também consigo identificar aqui alguns furos para a gente tentar resolver. E, por último, eu também fiz esse muito rapidinho ontem, porque eu queria mostrar o seguinte. A gente consegue definir algumas metas, e aí entra o previsto versus realizado. Paulo, né? Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas a gente consegue definir as metas nossas de pagamento e eu consigo comparar com o valor que foi pago. Então, até para saber se a minha previsibilidade que eu tinha feito, ela está correta, condiz com a minha realidade. Então, aqui eu fiz um marcador, só como exemplo, coloquei até 15% que marque para mim amarelo. Quando esse percentual estiver negativo, é porque eu estou gastando abaixo do que eu previsionei, então está ótimo. E o vermelho, quando eu estou gastando muito acima da média. Então, eu só peguei aqui 3 meses, né? Abril, maio, 2 meses, só para mostrar a capacidade e o que o Power BI é capaz de nos dar de informação, tá ok? Voltando aqui à nossa apresentação, lembra que eu falei que eu ia falar sobre essa visualização, né? Veja bem, aqui essa linha azul, o que ela representa? Ela representa uma linha de segurança que eu defini para a minha operação R$10.000. Mas essa linha azul, ela pode ser definida com o que fizer sentido para você. Que for, para mim, uma linha de segurança é fechar no 0 a 0, tá ótimo. Ou 15.000 ou 20.000. E aqui, essa linha azul, essa linha verde, desculpa, o que ela representa? O saldo do caixa negativo daqui a partir de agosto. Você vê que até julho está tudo ok. A partir de agosto aqui eu já tenho um problema de caixa. Então, olha quantas ações estratégicas eu posso tomar de forma antecipada, né? Ou avaliar algum plano de contingência, algum corte de custo, ou uma renegociação de contratos, para realmente evitar aí esse problema que eu posso vir a ter, ou que eu estou tendo aqui de caixa. Então, aqui ele já demonstra para mim esse problema e, poxa, o que eu tenho que fazer? Vamos analisar agora os números de forma no detalhe, né? Para a gente saber o que a gente tem que fazer para mudar. Bom, para finalizar, queria colocar essa frase. Eu acho que a gente todo mundo que trabalha, né, com a parte administrativa, financeira, a gente precisa medir esses números, o quanto que isso é importante aí para o nosso dia a dia e para a nossa operação. Então, essa frase eu acho que diz muito sobre isso, né? Sobre controle e o que a gente pode melhorar a partir dos controles que a gente fez. Eu vou pedir para a Fernanda ela já compartilhar com vocês o link da apresentação, onde tem essas sugestões de rotina. O intuito e o objetivo é fazer algo bem curto, porque o nosso dia a dia já é tão corrido, então eu queria fazer algo bem objetivo. Eu realmente espero de todo o coração que esse conteúdo tenha trazido reflexões práticas, novas ideias aí para a gestão do caixa de vocês. Estou super disponível para sugestões, feedback. Simone, acho que isso aqui tem que ser melhorado. Vamos pensar num outro relatório. Por favor, eu preciso disso. E é isso. Então, agora eu vou abrir o microfone para a Fernanda, para ela falar das perguntas. Vamos voltar, Paula, falar sobre alguma situação que a gente queira ver novamente aqui no sistema. Pode ser? Fernanda?
Olá, bom dia a todos. A gente só ficou com mais uma pergunta da Ana Júlia. Ela quer saber quais são os indicadores que você considera essencial para monitorar no Power BI, referente à saúde do fluxo de caixa. Tá. Então, deixa eu roubar mais 5 minutinhos ou 2 minutinhos de vocês, até porque acho que tem aqui um cliente meu, e eu não ia mostrar esse relatório nesse primeiro momento, mas eu acho muito interessante. O Power BI, ele realmente, o céu é o limite, né? A gente consegue extrair qualquer tipo de ferramenta dali. A gente tem... Deixa eu abrir aqui para vocês. E eu acho que a gente tem que preparar um outro evento, sim, de Power BI, porque o assunto é bem extenso. Bom, para a gente verificar a saúde de fluxo de caixa, esse para mim aqui é o melhor, porque aqui você sabe a evolução do saldo do seu caixa. Então, você precisa saber se a sua empresa está gerando caixa ou não. Então, eu vejo esse aqui como assim, de suma importância. E aí, como eu quis só apresentar essa visualização, quando a gente fala de Power BI, ele é totalmente dinâmico. Então, eu consigo saber, se eu selecionar aqui no mês de agosto, eu consigo saber qual foi o meu furo. Se eu selecionar aqui no mês de setembro, ou aqui, ó, setembro, selecionei, ele já me mostra... Opa, aqui. Ele já me mostra também aqui todos os meus pagamentos que eu tenho nesse mês. Então, assim, eu posso depois trazer o contas a receber. Vou mostrar aqui eu acabei abrindo errado, peraí. Vou mostrar um painel de fluxo de financeiro nosso que a gente preparou também para alguns clientes, que a gente pode também extrair muita informação legal. Totalmente integrado com o RP. Então, aqui, ó, eu tenho o financeiro, né? De forma bem... Então, eu tenho aqui contas a pagar, contas a receber, eu tenho o total de receita, o total de despesa, o total de contas a receber, quanto que eu fiquei aqui no saldo, receita por condição de pagamento, receita por cliente, despesa por fornecedor, e ele é totalmente customizado. Simone, não faz sentido para mim eu analisar a receita por condição de pagamento, não tem problema nenhum. A gente muda a forma como você quer enxergar e o que é importante para você visualizar no seu dia a dia. E, por último, eu queria mostrar o nosso DRE no Power BI. Então, aqui a gente já tem a margem de contribuição, a gente tem o ponto de equilíbrio. Aqui eu coloquei só o ano de 2025, né? Mas eu tenho a receita bruta, eu tenho o percentual em comparação com o ano anterior, lucro bruto, lucro operacional. Gente, isso tudo integrado ao sistema e podendo... Isso já é de vocês. Então, assim, não deixe de nos procurar para a gente já conseguir extrair esses resultados. Pode falar, Fernanda. Então, foram essas as perguntas de hoje, a do Paulo e a da Ana. Tá. Paulo, se ficou alguma dúvida, a gente vai depois entrar em contato com todos vocês para ter o feedback do evento. E eu faço questão depois a gente bater um papo, saber, assim, daqui de todos os meus clientes, quem realmente utiliza o financeiro na prática ali dentro do RP ou se está fazendo uso de planilha. Então, é muito importante que a minha intenção aqui é que vocês utilizem o sistema no máximo, ok? Então, é isso, gente. Lembrem-se, decisões financeiras consistentes hoje garante estabilidade e crescimento amanhã. Então, assim, até a próxima. Agradeço mais uma vez a presença de todos e espero que vocês tenham gostado.